uma palavra expositiva. O Senhor nos reconciliou com Deus. Primeiro tópico da palavra dessa noite é: Deus, Ele requer que nós nos reconciliemos com Ele. A reconciliação está no coração de Deus, porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para morrer em nosso lugar. Então, o primeiro tópico da palavra dessa noite sobre reconciliação é que Deus, Ele quer que o homem se reconcilie com Ele. Como assim, pastor? O pecado nos fez separação de Deus. Nós vivemos uma geração pecaminosa, vivemos um mundo de pecado. E creio que você chegou aqui nessa noite com os seus problemas, com as suas dificuldades. Você está passando por luta. Quem não está passando por luta financeira, está passando por luta na família, está passando por luta no emprego. E tudo isso é originário de uma palavra chamada pecado. O pecado que gera em nós os problemas e as dificuldades que enfrentamos. Muitos de nós atribuímos a culpa a Deus, muitos de nós atribuímos a culpa até dos nossos pais, ou muitos aqui estão atribuindo a culpa no emprego ou no próprio governo. Mas a palavra de Deus, ela insiste em nos revelar a cada momento que o pecado disso o problema disso é o pecado. O pecado, quando vem, e ele tem o poder de separar o homem de Deus. O pecado vem e destrói uma família. O pecado vem e destrói um casamento. O pecado vem e destrói a vida de um jovem. As drogas, a bebida, alcoolismo, tabagismo, o sexo ilícito, tudo isso, com o pecado, ele vem então para separar o homem de Deus. E quando nós vemos na palavra, Paulo agora dizendo aos coríntios que o Senhor nos chamou como ministério, ele está se colocando como apóstolo, dizendo: Deus me chamou como ministério. Diga comigo, ministério. A palavra ministério quer dizer serviço. E ele diz assim, então: eu tenho um serviço, eu sou um servo de Deus nessa terra. Eu estou aqui para reconciliar, levar a palavra de reconciliação de Deus ao homem. Repito, todos os problemas que temos oriunda de uma coisa chamada pecado. E quando nós entramos diante da presença de Deus e reconhecemos o nosso pecado, e quando nós confessamos o nosso pecado, o amor de Deus preenche o nosso vazio. Isso não quer dizer que não vamos ter mais problemas, isso não quer dizer que não vamos ter mais dificuldades, mas o próprio Jesus, aleluia, Ele está conosco, Ele estará conosco, e Ele está todo dia tentando essa reconciliação. Deus está aqui nessa noite, dizendo ao teu coração: volte para mim, se reconcilie comigo, volte-se para os teus desejos para mim. Hoje vivemos um mundo capitalista, um mundo em que nós queremos, as pessoas passam por cima das outras. Uns querem mais dinheiro, outros querem mais fama, outros querem poder, poucos querem Jesus. Deus nos mandou aqui nessa terra como reconciliadores. Dê uma glória a Deus. Glória a Deus. A primeira reconciliação, então, é o homem e Deus. Diga comigo, o homem e Deus. O homem e Deus. Não adianta você querer se reconciliar com Deus se você não pedir perdão dos seus pecados. Não adianta, eu vou muito mais além. Não adianta nada você pedir todas as coisas para Deus, ir para a igreja e chegar: Senhor, me dá isso, Senhor, eu preciso disso, sem antes o teu coração não estiver reconciliado com Deus, sem antes você pedir perdão dos seus pecados. Está claro isso? Amém? Você é um pecador, amém? A primeira coisa que nós temos que reconhecer: eu sou um pecador. O segundo passo é saber que o pecado me dividiu, me separou de Deus. O terceiro passo é saber que Jesus veio ao mundo
para me trazer a vida eterna, para me reconciliar com Deus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é o caminho, é o único caminho. E essa reconciliação, meu irmão, que é o que Deus primeiro faz, é que nós reconheçamos quem somos. Você está aqui nessa noite, você, repito, você pode estar cheio de problema, e você pode culpar alguém por esse problema. Você pode falar assim: pastor, eu estou aqui porque alguém me traiu, pastor, eu estou aqui porque alguém roubou o que era meu, alguém me enganou, eu fui enganado. Aí você culpa, essa situação está culpando alguém, mas na verdade o Senhor te trouxe aqui, Ele permitiu que isso acontecesse, para que você viesse até Ele e reconciliasse com Deus. Pastor, eu estou aqui porque o meu casamento precisa de uma reconciliação. Deus permitiu isso para que você chegasse até Ele. Deus permite algumas coisas na nossa vida. A maioria das coisas é para nos ensinar. Tudo que está acontecendo, e a maioria das coisas nós achamos que o nosso problema é maior que o do outro. Olha para o teu irmão e fala assim: o teu problema é menor que o meu. Não, muitas vezes não é. Se preocupe com o problema do teu irmão, orando por ele, que Deus vai cuidar dos teus problemas. Porque quando a gente olha do nosso lado, pastor, a gente vê muita gente pior que a gente. Você tem casa aí para dormir? Você tem comida no prato ainda? O pão de cada dia está chegando? Dê glória a Deus. Porque tem pessoas no mundo hoje morrendo, sofrendo perseguição por ser cristão. Como diz o irmão Paulo do Portas Abertas no domingo passado: nigerianos que confessam a Jesus são mortos pelos muçulmanos que estão lá. Chineses que aceitam a Jesus são mortos, decapitados. E quando algum chinês ele conhece que é Jesus, para ele falar do amor de Deus, ele pega aquele arroz que o governo dá e divide com a família e fala: Deus é bom. Esse é o projeto. Ele divide o arroz que é para os filhos dele. Então, nós temos problemas? Temos. Mas ainda temos a liberdade de falar do amor de Jesus. Ainda estamos no país, que nós temos ainda o pão de cada dia. Temos liberdade de falar que Jesus é o nosso Deus. Agradeça a Deus por isso. Levanta a mão e fala assim: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Levanta a sua mão e fala assim: obrigado, Jesus. Muito obrigado pela minha família, pela minha casa, pela minha igreja, pela minha igreja. Dê uma salva de palmas. O segundo tópico dessa noite, dessa mensagem, Ministério de Reconciliação, que o apóstolo Paulo está dizendo, é que nós não somos apenas os reconciliadores dos homens com Deus. A nossa reconciliação não termina por aí. Jesus nos reconcilia com Deus, amém? Mas não termina por aí. A nossa reconciliação continua com o nosso irmão. Dê uma glória a Deus. Não podemos falar da cruz: ah, eu me reconciliei com Deus, se eu não me reconciliei com o meu irmão. Olha para a pessoa que está lá e fala assim: estamos juntos? Mas nem sempre é assim. Porque o ser humano pisa na bola, né? Pisa ou não pisa? Já teve aqui na vida que pisou contigo na bola? Não teve. Teve uma amizade aí que foi briga. Fala assim: irmão, eu te amo. Fala, teu irmão, eu te amo, mas você pisa, viu? Você pisa na bola, eu te amo. Jesus nos reconcilia com Deus. E aí, cabe a nós agora nos reconciliar com o nosso irmão. Quem é o nosso irmão? Essa reconciliação
reconciliação com o irmão é das pessoas que estão ao nosso redor. Hoje, existem pais que não falam com filhos. Próximo domingo é dia dos pais. Existem filhos que não falam com pais. Existem famílias que cunhados não se falam, primos, irmãos de sangue não estão se falando. E aí quando você vem para Jesus, a palavra de Deus toca em você, porque Ele te reconciliou, Jesus te reconcilia com Deus, e agora o Espírito Santo está dentro de você, e Deus fala para você: se reconcilia com teu irmão. Aí é mais forte, porque se verdadeiramente nós estamos reconciliando com o nosso irmão, e aí o apóstolo Paulo vai dizer no 2 Coríntios 20 que nós somos embaixadores de Cristo. Eu fiquei muito atento a essa palavra, porque nessa semana a embaixada brasileira ela pediu para a saída, recomendou a saída da embaixada do Líbano, porque está em pé de guerra. O que é um embaixador? Um embaixador é um representante diplomático numa nação. E quando o apóstolo Paulo fala que eu sou o embaixador de Cristo, nós somos embaixadores, nós estamos representando a nação dele, a nação de Deus lá em cima. Isso quer dizer que nós não somos dessa terra, nós somos do céu. E aqui na terra nós estamos representando a Jesus. Dê glória. Olha para o teu irmão e fala assim: você é um embaixador de Cristo na terra. Se nós somos embaixada, e nessa semana também nós vimos notícias de Nicolás Maduro, que da Venezuela, o presidente, nessa briga, disputa eleitoral, sendo acusado de fraude, ele expulsa a embaixada argentina da Venezuela, e o Brasil assumiu a sede da embaixada. O Brasil foi um pacificador. Veja bem, a embaixada ela é usada para pacificar o lugar, porque quando tem pé de guerra é a primeira a ser expulsa. A embaixada da Argentina, os argentinos, a embaixada da Argentina que estava na Venezuela foi expulso. Nicolás Maduro expulsou de lá. E aí o Brasil assumiu a embaixada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando tem embaixada em algum lugar tem paz. Você é um representante de Jesus. Então você tem que ser um pacificador. Aleluia. Eu e você somos pacificadores nessa terra. E se nós nos reconciliamos com Deus através de Jesus, por que eu não posso me reconciliar com o meu irmão? Se Deus te trouxe nesse lugar nessa noite, ouça a voz do Espírito Santo. Se reconcilie com o teu irmão. Aleluia. Peça perdão ao seu irmão. Faça as pazes. Faça as pazes com aquela pessoa que você ficou magoado, que te feriu, que te traiu, que falou mal de você. Por quê? Porque Jesus, Ele fez as pazes de você com Deus. Você não merecia, mas Ele morreu na cruz pelo teu pecado, pela tua raiva, pelo teu ódio, pela tua amargura. Ele se faz presente aqui nessa noite para dizer: eu te reconciliei através do meu sangue na cruz, para que você se reconciliasse com o teu irmão. Como tem pessoas dentro das igrejas que estão adorando ao Senhor, mas o seu coração está amargurado com alguém, está ressentido com alguém. Talvez um filho ressentido com o pai, pelas palavras que o pai disse, palavras que vieram a magoar. Você não vai ser nada, você não vale nada. Como filhos precisam reconciliar com pais, como filhos precisam reconciliar com mães que muitas das vezes abandonaram e não deram o
o carinho, a atenção. Mas esse filho agora, ele tem Jesus no coração. E quando nós temos Jesus no coração, nós temos amor. Porque Ele nos perdoa e nós perdoamos. Jesus está aqui nessa noite. Jesus está falando contigo. Alguém que você está falando assim: ah, pastor, mas não fui eu que errei, foi ela. Ela tem que vir a mim. É você, porque você conhece Jesus. E através desse amor, desse perdão, você vai trazer essa pessoa para Cristo. Por quê? Porque você é um embaixador de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Levante sua mão comigo e diga: eu sou embaixador de Cristo. O embaixador, quando nós lemos essa palavra, nos remete a alguém importante, alguém que fala várias línguas. O embaixador fala a língua do céu. Oh, glória! Não, glória aí! Fala a língua estranha. Aleluia! Porque nós somos embaixadores do céu. Não é alguém que cheio de pompa, não. É alguém que tem uma riqueza espiritual, que foi chamado para representar a nação de Cristo aqui na terra. E nós sabemos que nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos reconciliadores. E eu gostaria agora que você abrisse a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Filipenses, capítulo 4, versículo 1. Um exemplo que Paulo teve na igreja de Filipenses. E eu quero que você guarde no seu coração essa palavra, porque eu sei que o Espírito Santo de Deus está falando contigo. No final dessa palavra eu vou orar por você. Nós vamos, aqueles que estão distantes de Deus vão se reconciliar com Deus. E aqueles que estão distantes do seu irmão vão se reconciliar com seu irmão. Porque isso é a igreja. Aleluia. Deu glória. Filipenses capítulo 4, versículo 1 diz: queridos irmãos em Cristo, eu os amo e eu anseio em vê-los, pois vocês são a minha alegria, é a recompensa do meu trabalho. Permaneçam filhos do Senhor, meus amados. Você veja que o apóstolo Paulo está dando essa carta aos Filipenses, e nada mais, nada menos, ele está preso. Ele está preso, acusado por blasfêmia, porque ele estava levando o evangelho aos judeus. E agora na prisão ele escreve essa carta. E ele fala da saudade que ele está tendo dos irmãos de Filipos. Essa pequena igreja de Filipos. Essa pequena igreja, ele fala então que ele está com saudade, que ele tem alegria, a recompensa do trabalho então dele é porque eles permanecem firmes. E no versículo 2, vamos lá no versículo 2, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses nessa carta: e agora eu quero suplicar aquelas duas estimadas senhoras, Evódia e Síntique. Olha que nome bonito para você colocar na sua filha. Evódia e Síntique. Essas duas irmãs, duas senhoras, ele fala: por favor, com a ajuda do Senhor, vivam em harmonia. Essas duas irmãs estavam na igreja e eles não estavam se falando, pastor. Essas duas irmãs em Filipenses, elas não estavam, não sabe o que aconteceu na igreja. Essas duas irmãs, elas estavam distantes uma da outra. Quando o apóstolo Paulo chega e fala: olha, eu amo tanto essa igreja, mas essa igreja tem um problema. Essa igreja tem duas irmãs que não estão se falando. O apóstolo Paulo então, ele fala: por favor, com a ajuda do Senhor, ele recomenda: vivam em harmonia. E olha só no versículo 3 que ele fala dessas duas irmãs: eu peço a você, meu fiel companheiro de jugo, que ajude essas mulheres, pois elas trabalharam lado a lado comigo, anunciando o evangelho aos outros, e trabalharam também como Clemente e com os meus outros companheiros de trabalho, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Essas duas irmãs da igreja eram missionárias, eram mulheres canela de fogo, eram mulheres que trabalharam com Paulo, e agora elas estão
conversando, e isso estava contaminando a igreja de Filipenses. O apóstolo Paulo é usado pelo Espírito Santo para falar: essas mulheres me ajudaram na obra. Agora, jogo para vocês isso. Se fosse em outro lugar, se fosse numa firma, numa empresa, se você está vendo que duas pessoas não se dão, o que você faz como um chefe? O que você faz como uma diretora? Você fala assim: olha, você vai trabalhar lá e você vai trabalhar cá. Eu não quero confusão. Mas no ministério de Cristo isso não acontece. Não é separando, é juntando através do amor e do perdão. Em qualquer empresa, nós chegamos nós falamos o seguinte: o Mateus não está se dando bem com o diácono Eduardo. Então, Mateus, é o seguinte: você vai para a igreja, de lá você vai para aquela célula, vamos separar os dois, porque eles não se implicam. O apóstolo Paulo não faz isso. O apóstolo fala: ajuda essas mulheres, ajuda essas mulheres a se reconciliarem, a pedirem perdão uma para a outra, porque essa obra não é minha, essa obra é de Cristo, e aqui tem que ver o amor e a reconciliação. Aleluia. Glória a Deus, irmão. Que adianta ter uma igreja que fala em línguas, que sapateia, e que não se falamos, e que você fala e você não se deu bem com esse irmão. São irmãos que trabalharam junto, lado a lado, anunciando o evangelho, mas por alguma coisa, ou por investida de Satanás, e agora essas irmãs não se falam, essas irmãs não se picam, essas irmãs, uma de um lado, outra de outro. Talvez a Evódia falou: eu quero sair de Filipe, eu quero que Paulo me manda para a Galácia. Talvez na Galácia, que era a igreja mais próxima de Filipe, lá eu vou ter paz, porque eu não me dou bem com Sintique. Não, o Senhor te chamou para caminhar lado a lado. Podemos ter pensamentos diferentes, mas nós temos o amor de Cristo que perdoa, que lava, que purifica e que nos une. Se Deus te chamou para ficar aqui, não é ninguém que vai te separar. É o perdão, é a graça, é a reconciliação. Porque se Ele reconciliou com Deus, Ele vai reconciliar uns com os outros, e unidos seremos mais fortes. Quem crê nessa palavra da glória e aplauda Jesus. O apóstolo Paulo, no versículo 4, ele diz um versículo que mexe conosco, com a igreja. Mas por que ele diz isso? Estejam sempre de alegria. Gente, e no Senhor diga outra vez: alegrem-se. Alegrem-se. Qual que é a alegria de Paulo? É que no meio das discussões, nos meio, muitas vezes, pensamentos que eu não concordo com isso, ele fala: nada vai tirar minha alegria. Não é porque você é diferente de mim, irmão, que eu não vou deixar de ser alegre, porque a minha alegria vem do Senhor. Alegre-se por estar acontecendo essas provas, essas dificuldades, porque através dessas provas e dificuldades nós nos reconciliamos com Deus. Deus não te chamou para mudar de igreja, Deus te chamou para você reconciliar com teu irmão. Porque a igreja só existe uma, na verdade. E se você não se reconciliar, você vai para outra igreja e vai ter o mesmo problema. Porque você não foi curado. Porque você não deixou Deus trabalhar e curar. Você se achou superior. Você se achou, nós nos achamos superiores, cheio da razão. Não, meu irmão aí, Jesus, Paulo estava dizendo: essas irmãs trabalharam comigo, mas chega um dado momento que elas não vão se conversar mais. Clemente entra. Quem era Clemente? Clemente era outra senhora. Ele pede ajuda de uma irmã e dos companheiros, mas ele fala o nome dessa mulher: Clemente, versículo 3. Ele fala: Clemente, vai lá, chama elas, vai com ela.
ter você essa terceira pessoa para falar, irmão, vamos orar juntos? Vamos nos perdoar. Porque o Senhor nos chamou para o ministério da reconciliação. Isso é igreja. E a gente vai se alegrar juntos. Muitas coisas, meu irmão, você não concorda comigo. Mas não é por isso que a gente vai se separar. Porque o que nos une é o amor de Jesus. Muitas coisas você não vai concordar com a pastora. Mas pelo amor de Jesus você vai falar, eu aceito, porque é o amor de Jesus que nos une. Essa amizade de Cinti e Evódia poderia ser rompida. Poderia, como disse, ir uma para um lado ou para o outro, mas Paulo, ele começa a carta no capítulo 4, dizendo que essas mulheres se esforçaram, e os nomes delas estão escritos no livro da vida. Não foi por causa dessa distância de uma da outra que Jesus riscou. Não, são mulheres reconhecidas, mas que precisavam de Clemente, de demais cooperadores, para que eles fossem se alegrar juntos. Queridos, nós seremos conhecidos como igreja não pelo o que falamos, seremos conhecidos como igreja pelas nossas atitudes. Seremos conhecidos como casa do Pai, não pelos nossos louvores, não pela palavra que sai desse altar, mas pelo que praticamos. Seremos conhecidos e faremos a diferença quando nós praticamos a palavra de Deus. Então, nessa noite, eu quero chamar a sua atenção, porque a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz. No livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, há uma promessa. Diga comigo, promessa. E o seu nome será, aleluia, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus foi desenho de pacificador. Talvez, repito, não quero ser repetitivo, mas eu tenho que voltar para terminar o meu sermão dessa noite, essa pregação expositiva. Talvez você está aqui, mas o teu coração, como a pastora abriu o culto e disse, está cheio. Porque está cheio de paz, mas está cheio de amargura, tristeza. Triste por uma amizade que foi rompida. Triste por um relacionamento que se rompeu. Mas eu tenho uma palavra agora para te dar. Jesus veio aqui para te reconciliar. Seremos conhecidos como a igreja do amor, como nós praticamos essa amor. Seremos conhecidos e fortes quando nós nos empenharmos em dizer o amor que nos une é maior do que qualquer pensamento contrário. O amor que Deus fez por mim é bem maior, a ponto de eu me submeter como ministro, como embaixador de Cristo na terra e dizer, me perdoa, Senhor, perdoa, meu irmão, eu preciso de você. Olha para a pessoa do teu lado, pega na mão dela, você precisa de você. Eu preciso de você, meu irmão. Você precisa de mim. E nós precisamos de Deus. Aleluia. O Senhor me chamou para esse ministério da reconciliação. Aleluia. Como está o seu coração nessa noite? Para quem você precisa pedir perdão? Primeiramente para Deus. Quem se afastou da tua vida no ministério? De repente você estava andando junto e de repente alguma coisa aconteceu. Uma palavra que você ouviu e você não gostou. Você deu uma opinião. Mas o amor de Deus está aqui nessa noite para quebrar isso. Precisamos caminhar juntos.
para nós alcançarmos o objetivo de Cristo, que é salvar almas. Que o ministério de Paulo, o alvo dele é bem maior. Companheiro de ministério e nada, nenhum pensamento contrário, nenhuma divergência de opinião, nenhum sentimento que brota no coração pode nos separar do amor de Jesus. Feche os olhos, abaixe a cabeça, fale com Deus, fale com Deus agora. O Senhor está aqui nesse